Seja bem-vindo ao curso de Data Science com Python baseado em projetos. O objetivo dessa aula é apresentar o conceito, mostrar como a ciência de dados surgiu, falar da relação com outros conceitos, apresentar o ciclo de vida de um projeto de Data Science e quais são as carreiras envolvidas nessa área. Então vamos lá. A humanidade vive atualmente a era da informação, ou também conhecida como era digital. Esses termos são baseados nos avanços tecnológicos que tiveram origem na terceira revolução industrial. E a característica mais importante da atual era da informação é o aumento exponencial na capacidade de gerar e armazenar dados, informações e diversas formas de conhecimento. Outra particularidade muito importante é a mudança no modo como as pessoas se relacionam mundialmente. Acontece que, com a expansão da internet de alta velocidade, pessoas do mundo inteiro estão interligadas, compartilhando informações, divulgando seus pontos de vista e difundindo formas de culturas e saberes. Então, a partir do momento onde cada pessoa em todo o planeta produz dados diariamente a partir de diversos dispositivos como computadores, aparelhos de celular, tablets, relógios inteligentes e por meio de diversas mídias como redes sociais, YouTube, sites de relacionamento, fóruns, entre tantas outras, pode-se imaginar a imensidão de dados gerados a cada dia, a cada hora e a cada minuto. Todas as vezes quando um usuário faz uma pesquisa no Google, ou clica em gostei em alguma foto de sua rede social, ou assiste a um vídeo no YouTube, ou faz uma compra em algum site de comércio eletrônico, em todas essas situações são gerados dados. E o que são dados? Dados são atributos que possuem um determinado valor. O valor desses dados pode se apresentar de diversas formas, como, por exemplo, imagens, textos, cliques do usuário, tempo de sessão, localização GPS, preço, altura, peso, login, senha, entre tantas outras que não conseguiria descrever durante essa aula. Contudo, os dados por si só não possuem tanta relevância. Há a necessidade de serem processados e analisados adequadamente para obter a informação. A partir desse conceito, podemos concluir que os dados são a matéria-prima da informação. Já o conhecimento é a informação útil processada e transformada em ações. Ou seja, os dados analisados e processados geram informação e as informações úteis geram o conhecimento, que são as ações tomadas pelas empresas. Os dados podem ser classificados como estruturados ou não estruturados. Quando apresentados dentro de tabelas, organizados em linhas e colunas, são ditos dados estruturados. É como já estamos acostumados a ver em bancos de dados relacionais. Por outro lado, quando os dados não apresentam uma estrutura definida, estes são chamados de dados não estruturados. Por exemplo, textos, arquivos, e-mails, tweets, imagens, vídeos, áudios, entre outros, são todos exemplos de dados não estruturados. É importante falar que o dado não estruturado não pode ser armazenado em um banco de dados relacional. Nesse caso, utilizamos um banco de dados não relacional, também conhecido como banco de dados NoSQL. A International Data Corporation fez um estudo sobre o mercado de dados em todo o mundo no ano de 2020 e concluiu que o volume de dados gerados aumentou drasticamente, chegando a extraordinários 64 zettabytes. Isso equivale a 1 bilhão de discos rígidos com 1 terabyte cada um. Eu não consigo imaginar essa quantidade enorme de discos empilhados e o espaço que ocuparia. A IDC também prevê que o volume de dados dobra a cada 2 anos.
Nunca a humanidade produziu tantos dados. Essa imensidão de dados é considerada por muitos o novo petróleo da era atual. Então, a partir da análise correta desses dados, as empresas poderão, por exemplo, traçar perfis de clientes e criar campanhas promocionais adequadas com o objetivo de aumentar seus lucros. As grandes empresas mundialmente conhecidas utilizam intensamente análise e processamento de dados, e os profissionais que dominam essa área serão cada vez mais requisitados. Diante desse contexto, surgiu o conceito de empresas orientadas a dados, ou data-driven, onde as organizações são comprometidas em coletar dados referentes a todos os aspectos do seu negócio e tomar decisões baseadas em análises. Inclusive, acredita-se que no futuro próximo, aquelas empresas que não tomarem suas decisões baseadas na análise de seus dados estarão fadadas ao fracasso. E é nesse cenário que a ciência de dados contribui com as ferramentas, métodos e tecnologias para extrair, analisar, visualizar e ajudar na tomada de decisão a partir dos dados. A ciência de dados existe há bastante tempo. Contudo, somente há alguns anos ela tem ganhado grande notoriedade. E isso se deve principalmente a dois fatores. Primeiro, pelo surgimento do Big Data, ou seja, o grande volume de dados citado agora há pouco. E segundo, pelo aumento da capacidade de processamento dos computadores. A ciência de dados oferece suporte a empresas tomarem suas decisões e, consequentemente, agirem baseado em análise de dados. Dessa forma, a gestão das empresas tem seu alicerce em fatos e nunca em intuições ou emoções. Diante dessa grandiosidade de dados, essa ciência nos ajuda a responder às seguintes perguntas: como que esses dados se relacionam? Como os dados gerados por uma determinada pessoa ou empresa se relacionam com o mundo? Como tomar uma decisão baseada em dados? Será que podemos utilizar esses dados para fazer previsões? Ciência de dados, ou data science, é uma ciência norteada por outras ciências como estatística, matemática, ciência da computação e conhecimento do negócio, que visa estudar a relação entre os dados, seu processo de captura, transformação e análise, com o objetivo de obter insights valiosos e fazer previsões. A profissão de cientista de dados surgiu aproximadamente entre 2011 e 2012. Esse profissional deve fazer o uso das ciências que compõem a ciência de dados, ou seja, ele deve ter conhecimento em estatística, matemática, ciência da computação e também sobre a área de negócio. É nesse momento em que os iniciantes entram em desespero. A primeira pergunta que surge é: como é possível dominar tantos assuntos? É claro que dificilmente uma pessoa será especialista em todas essas áreas e nem terá que fazer 3 cursos de graduação. Mas é importante conhecer os principais conceitos de cada uma delas. Na área de matemática, é preciso conhecer os conceitos sobre álgebra linear, cálculo diferencial integral e derivadas. Sobre estatística, é muito importante saber sobre análise descritiva, probabilidade e estatística inferencial. Já em computação, é necessário entender sobre programação, sistemas distribuídos, bancos de dados, entre outros. Conhecer a área de negócio, compreender o problema e buscar sua solução é essencial para o sucesso do cientista de dados. Podemos incluir também técnicas de visualização de dados, cujo objetivo é apresentar os dados de forma gráfica. A proposta desse curso é oferecer o maior conhecimento possível dentro dessas áreas, proporcionando ao aluno segurança para executar suas tarefas. Ao longo das videoaulas, serão apresentados os conceitos fundamentais e principalmente técnicas
procedimentos e dicas para o desenvolvimento das habilidades. É importante diferenciar Business Intelligence de Data Science. Enquanto que o objetivo do BI é converter dados brutos em insights de negócio, permitindo a autogestão tomar decisões, a ciência de dados vai além, aplicando metodologia científica para exploração dos dados, teste de hipótese, modelagem estatística e aprendizado de máquina. Se o objetivo é apenas analisar os dados para obter informação, podemos aplicar o Business Intelligence. Mas a ciência de dados também permite extrair insights valiosos, diferenciando-se quando acrescentamos a possibilidade de fazer previsões baseadas nos dados históricos utilizando machine learning. Para ficar mais claro, Business Intelligence faz uso das análises descritiva e diagnóstica. A análise descritiva busca responder à seguinte pergunta: o que aconteceu? Sendo assim, esse tipo de análise procura entender sua relação e a resposta para essa pergunta. Por exemplo, após a análise descritiva, percebeu-se que as despesas de uma determinada empresa aumentaram muito. Já a ciência de dados permite fazer tudo o que é feito em Business Intelligence, acrescentando as análises preditivas e prescritivas. Na análise preditiva, procura-se responder à pergunta: o que acontecerá? Ao responder a essa pergunta, o cientista de dados utiliza os dados históricos para fazer previsões. Por exemplo, prever as despesas do próximo mês. Já a análise prescritiva tenta responder a seguinte pergunta: o que deve ser feito? Ou seja, o que deve ser feito para diminuir as despesas no mês seguinte. Também é importante diferenciar inteligência artificial de data science. Inteligência artificial foi definida na década de 1950 com o objetivo de construir máquinas complexas, habilitadas por computadores que representassem as mesmas características da inteligência humana. No final da década de 1980, surgiu o conceito de machine learning, ou aprendizado de máquina, que, explicando de uma forma bem simples, é a prática de usar algoritmos para analisar dados, aprender com eles e, em seguida, fazer uma determinação ou predição sobre algo do mundo. Portanto, em vez de codificar manualmente as rotinas de software com um conjunto específico de instruções para realizar uma tarefa específica, a máquina é treinada usando grandes quantidades de dados e algoritmos que lhe dão a capacidade de aprender como executar a tarefa. A partir de 2010, uma sub-área de machine learning começou a se destacar, conhecida como aprendizagem profunda ou deep learning, que nada mais é que um conjunto de redes neurais com várias camadas profundas. As redes neurais, ou neural networks, são inspiradas na compreensão da biologia de nossos cérebros, através das interconexões entre os neurônios. Mas, ao contrário de um cérebro biológico, onde qualquer neurônio pode se conectar a qualquer outro neurônio dentro de uma certa distância física, essas redes neurais artificiais têm camadas discretas, conexões e direções de propagação de dados. Vamos falar agora sobre alguns exemplos de aplicações de data science. A ciência de dados está presente em todas as áreas, desde as mais simples até as mais complexas. E eu vou citar agora algumas, mas eu poderia citar diversas outras. Um bom exemplo é uma empresa que tem interesse em fazer previsões de receitas ou despesas. Dessa forma, o modelo de Data Science utilizará os dados históricos das receitas e despesas para fazer as previsões. Outra aplicação seria quando a empresa possui os dados, mas não tem um domínio sobre o conhecimento destes dados. Nesse caso, por exemplo, a empresa poderia utilizar o reconhecimento de padrões para agrupar clientes com o mesmo perfil e, a partir daí,
direcionar campanhas de marketing para cada grupo de clientes. Outro exemplo que você já deve ter visto, mas provavelmente não se deu conta que é o resultado de um processo de ciência de dados, é a recomendação de vendas a usuários de comércio eletrônico. Com certeza, você já percebeu que à medida que você vai clicando em um site de vendas, a loja vai oferecendo produtos. Por exemplo, clientes que compraram o produto A também compraram o produto B. Vamos falar de mais um exemplo. A aplicação de ciência de dados que eu gosto muito é o sistema de recomendação de músicas, vídeos ou filmes e séries. Por exemplo, à medida que você vai assistindo o YouTube, ele vai recomendando vídeos baseados no que você já assistiu e também nas suas avaliações, ou seja, se deu um like ou não. O mesmo acontece com seu aplicativo de música ou qualquer plataforma de streaming de vídeo, como Netflix ou Amazon Prime, por exemplo. Mais um exemplo seria a detecção de fraudes, bastante utilizada por bancos. Nesse caso, o banco reconhece o padrão de consumo de seus clientes e, caso aconteça alguma transação que fuja desse padrão, o banco pode considerar como uma possível fraude e não autorizar a transação. A ciência de dados também pode ser utilizada para a classificação de imagens. Por exemplo, o cientista de dados pode criar um modelo capaz de reconhecer se naquela imagem contém um cachorro, ou um gato, ou qualquer outra coisa pré-determinada. Uma aplicação muito interessante na ciência de dados é a classificação de textos. Um exemplo muito prático de classificação de texto é a análise do conteúdo de avaliação de produtos comprados em sites de e-commerce. Outra possibilidade é a análise de redes sociais. Um exemplo de uma aplicação de ciência de dados para análise de redes sociais seria a empresa que quer avaliar os sentimentos de seus clientes sobre um determinado tema. Ou seja, como os clientes avaliaram a empresa através de seus comentários, quando a empresa publicou um anúncio sobre o lançamento de um novo produto. Vamos para outro exemplo. Os bancos adoram classificar clientes. Uma prática muito comum é classificar clientes para conceder empréstimo. E como é feito isso? O banco possui o cadastro de clientes que solicitaram empréstimo e não honraram com seu compromisso, e também aqueles que honraram. Quando um novo cliente vai até a agência solicitar um empréstimo, o sistema compara esse novo cliente com outros antigos. E a partir dessa análise, o banco concede ou não o crédito. A ciência de dados também permite uma escola classificar seus alunos e prever a evasão. A ciência de dados também está presente na medicina, desde a classificação de imagens que podem diagnosticar alguma doença, até a classificação de pacientes com base em seus prontuários médicos. Em verdade, eu poderia passar horas citando exemplos de aplicações de ciência de dados. E vale ressaltar que eu falei um breve resumo para cada exemplo. Como veremos adiante, para cada aplicação citada, é necessário fazer uma definição detalhada do problema de negócio a ser resolvido. Agora, comentaremos sobre as etapas de um problema de data science. A primeira etapa é definir o problema de negócio. Realizar um projeto de análise de negócios requer que se tenha um objetivo claro e bem definido. Todo projeto deve começar com uma definição clara do problema que se quer resolver. Dessa forma, podemos escolher quais as ferramentas, modelos preditivos, técnicas estatísticas ou procedimentos que deverão ser utilizados. Não existe uma solução padrão para todos os problemas. Cada objeto possui suas particularidades que deverão ser devidamente analisadas. Essa etapa demanda bastante tempo e requer paciência, repetição e análise. Um problema bem definido é metade do caminho para se encontrar a solução. Dessa forma, pretendemos economizar tempo, dinheiro e recursos. Explorar o cenário atual
é o primeiro passo para identificar e definir um problema. Responder a algumas perguntas ajuda a explicar o problema, que é o segundo passo. Quais os impactos gerados e as consequências se o problema não for resolvido? Quais são as possíveis causas e a natureza do problema? A compreensão da essência do problema permite descrever claramente para a autoridade competente sobre o problema de negócio. Ou seja, é muito importante o domínio sobre o assunto e a capacidade de fazer com que outras pessoas entendam a situação. O terceiro passo é questionar a toda a equipe se todos estão focados no problema ou nas consequências. O foco da equipe deve estar no problema e não nas consequências. Todo esse processo requer cautela e repetição. A segunda etapa é coletar os dados e realizar o pré-processamento. Nessa etapa, os dados devem ser armazenados de forma eficiente, de preferência, catalogados e bem definidos. O armazenamento deve ser feito em sistemas e hardware compatível com o tamanho dos dados. O pré-processamento envolve o conhecimento das técnicas adequadas de acordo com o conjunto de dados. Essa etapa consiste na extração, transformação e carregamento dos dados. Então, seguimos para a análise de dados, que é a terceira etapa. Nesse momento, inicia a análise e o entendimento dos dados. É importante rastrear em uma busca de valores faltantes ou aqueles que se afastam bastante da média. Esses valores influenciam fortemente os modelos preditivos. Alguma ação deve ser tomada com esses dados, que podem ser retirados ou preenchidos com alguma técnica de imputação. E os primeiros insights poderão ser obtidos nessa etapa. Vamos para a quarta etapa, que é resumir os dados. O resumo dos dados envolve o uso de técnicas estatísticas típicas de resumo, como média, percentis, mediana, desvio padrão e correlação. A partir do uso dessas técnicas, é possível ter uma ideia geral de como os dados estão organizados e, consequentemente, tomar as devidas decisões. A visualização dos dados não é bem uma etapa, pois pode acontecer em todas as fases. Os dados precisam ser visualizados e resumidos. Isso significa gerar gráficos que permitem identificar padrões ou problemas que não foram possíveis visualizar durante a codificação com alguma ferramenta de análise de dados. A construção dos gráficos faz parte da análise exploratória que ajudam a compreender visualmente os dados. A seleção de variáveis é uma etapa importantíssima. É nessa fase onde são selecionadas as variáveis de resposta apropriadas e decidimos sobre o número de variáveis que devem ser investigadas. É muito importante escolher as candidatas mais adequadas ao problema. Caso contrário, os passos seguintes serão comprometidos. Existem diversas técnicas e procedimentos para a seleção de variáveis que dependem do conjunto de dados e veremos algumas delas. Sétima etapa: aplicação de modelos preditivos. Essa etapa envolve a aplicação de métodos apropriados de modelagem preditiva. Essa etapa envolve a aplicação de métodos apropriados de modelagem preditiva. Existem diversos modelos e tudo depende do problema de negócio. Regressão linear, regressão logística, árvores de regressão ou classificação e métodos de vizinho mais próximo são alguns exemplos de modelos preditivos. Nessa fase, os dados devem estar praticamente prontos e pré-processados, como também as variáveis já devem ter sido selecionadas. A fase seguinte é a avaliação e otimização do modelo. Após aplicar os modelos preditivos, devemos avaliá-los através de métricas pré-definidas. O algoritmo escolhido será aquele que apresentar a melhor métrica. A otimização acontece através do uso de técnicas com o objetivo de melhorar a acurácia do modelo escolhido. Por fim, a apresentação dos resultados. Essa é a última etapa, onde os resultados alcançados são apresentados.
Os resultados podem ser apresentados de diversas formas, como, por exemplo, através de relatórios ou a partir de uma página web, ou até mesmo de uma aplicação. É importante deixar claro que todas as etapas estão interrelacionadas e não existe uma sequência exata. Podemos, inclusive, voltar a uma determinada etapa diversas vezes. A única observação é em relação à definição do negócio, que deve ser sempre o ponto de partida. Agora, vamos falar sobre as carreiras de Data Science. Em Data Science, além da profissão de cientista de dados, existem outras carreiras a depender do tamanho da empresa. Normalmente, empresas de grande porte possuem uma grande equipe de profissionais de ciência de dados, enquanto que as empresas menores possuem profissionais acumulando diversas funções. A seguir, falaremos sobre uma lista mínima dos membros dessa equipe e suas atribuições. É bom deixar claro que nada impede a inclusão de outros profissionais. Analista de negócios é o profissional que tem conhecimentos em tecnologia da informação e também entende do negócio. É necessário conhecer essas duas áreas. Esse profissional é aquele com contato direto com os clientes, objetivando entender o problema e traduzir para uma solução tecnológica. É aquele com capacidade de dizer o que e como deve ser feito. É um profissional diferenciado que normalmente tem muitos anos de carreira. O engenheiro de dados é aquele responsável por pensar, projetar, implementar, testar e manter a infraestrutura voltada para os sistemas de gerenciamento de bancos de dados. Trabalha diretamente com o analista de negócios, arquitetando um modelo de banco de dados, da solução à sua implementação. Também deve se preocupar com a segurança, disponibilidade, escalabilidade e tolerância a falhas de todo o sistema. O engenheiro de dados deve ter conhecimentos em armazenamento e processamento distribuído. Também trabalha com tecnologias como Hadoop e Spark. Já o desenvolvedor de aplicações é o membro da equipe responsável por desenvolver o sistema no qual a solução de ciência de dados entrará em produção. Esse sistema pode ser uma aplicação web ou um aplicativo móvel para Android ou iOS. Como eu disse antes, é muito comum em pequenas empresas o cientista de dados realizar todas as funções das carreiras citadas. Nós vamos ver durante o curso que a profissão de cientista de dados exige muito trabalho, e já vimos que é preciso conhecimento em diversas áreas. O foco deste curso são as atribuições do cientista de dados e que não são poucas. E ficamos por aqui. Muito obrigado e até a próxima videoaula.